Lei 6.938, de 31 de agosto de 81. Dispõe sua política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências. O Presidente da República faz saber, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos... Bom, na verdade, se refere à Constituição... Não, a Constituição não, na verdade, né? Retomando. Esta lei, com fundamentos nos incisos 6 e 7 do artigo 23 e do artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental, redação dada pela Lei 8.028 de 90. Da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da pessoa, dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Inciso 2. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Inciso 3. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Inciso 4. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Inciso 5. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Inciso 6. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Inciso 7. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Inciso 8. Recuperação de áreas degradadas. Inciso 9. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Inciso 10. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: inciso 1. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Inciso 2. Degradação da qualidade ambiental, a alteração de diversas características do meio ambiente. Inciso 3. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, a linha A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. A linha B, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. A linha C, afetem desfavoravelmente a biota. A linha D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. A linha E, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Inciso 4. Poluidor, a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Inciso 5. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 4º.
A Política Nacional do Meio Ambiente visará: inciso 1, a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Inciso 2, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 3, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e ao manejo de recursos ambientais. Inciso 4, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Inciso 5, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Inciso 6, a preservação e a restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Inciso 7, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Artigo 5º. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. As atividades empresariais, públicas ou privadas, serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, assim estruturado. Inciso 1. Órgão superior, o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Inciso 2. Órgão consultivo e deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Inciso 3. Órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Inciso 4. Órgãos executores, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Inciso 5. Órgãos seccionais. Os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. Inciso 6. Órgãos locais. Os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades e das suas respectivas jurisdições. Parágrafo 1º.
Os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados que forem estabelecidos pelo CONAMA. Parágrafo 2º. Os municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. Parágrafo 4º. De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. Do Conselho Nacional do Meio Ambiente, artigo 7º, revogado em 90. Artigo 8º, compete ao CONAMA. Inciso 1, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Inciso 2, determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim às entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas de patrimônio nacional. Inciso 3, revogado em 2009. Inciso 4, homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Aqui tem forma que está vetado, mas vamos prosseguir. Inciso 5, determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais e de crédito. Inciso 6, estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. Inciso 7, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Parágrafo único. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, inciso 1, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, inciso 2, o zoneamento ambiental, inciso 3, a avaliação de impactos ambientais, inciso 4, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, inciso 5, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Inciso 6, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Inciso 7, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 8, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental. Inciso 9, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Inciso 10, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Inciso 11. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o seu poder público a produzi-las quando inexistentes. Inciso 12. O cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais. Inciso 13. Os instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Artigo 9A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do SISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo a servidão ambiental. Parágrafo 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1. Memorial descritivo da área da servidão ambiental contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Inciso 2. Objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. Inciso 4. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4º. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel o registro de imóveis competente. Inciso 1. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. Inciso 2. O contrato de alienação, cessão ou transferência de servidão ambiental. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada à matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7º. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A da Lei 4.771, de 15 de setembro de 65, passam a ser consideradas, por efeito desta lei, como de servidão ambiental. Artigo 9b. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1º. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. Parágrafo 2º. A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Nacional, RPPN, definida no artigo 21 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha conservação ambiental com fim social. Artigo 9c. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. Inciso 2. O objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Os direitos e deveres do proprietário, instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. Inciso 4.
os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. Inciso 5. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. Inciso 6. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias em caso de ser descumprido. Parágrafo 2º. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Manter a área sob servidão ambiental. Inciso 2. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Inciso 3. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Inciso 4. Defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3º. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre as obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Documentar as características ambientais da propriedade. Inciso 2. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. Inciso 3. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. Inciso 4. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão. Inciso 5. Defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Parágrafo 2º, 3º, revogados pela Lei Complementar 140 de 2011, assim como ocorreu também com seu parágrafo 4º. Artigo 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Parágrafo 1º, revogado pela Lei Complementar 140 de 2011. Parágrafo 2º. Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores. Artigo 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento na forma desta lei e ao cumprimento das normas, dos critérios, dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único. As entidades e os órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle da degradação ambiental e da melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando, inciso 1, ao desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental. Inciso 2, à fabricação de equipamentos antipoluidores. Inciso 3, a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Parágrafo único.
os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão, entre suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis da área ambiental e ecológica. Artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, inciso 1, à multa simples ou diária dos valores correspondentes, no mínimo, a 10 e no máximo 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTNs, agravada em caso de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelo Estado, se federal, territórios ou pelos municípios. Inciso 2. A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. Inciso 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 4. A suspensão de sua atividade. Parágrafo 1º. Sem obstar à aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Parágrafo 2º. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento da resolução do CONAMA. Parágrafo 4º, revogado em 2000. Parágrafo 5º. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstos no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 MVR. Parágrafo 1º. A pena é aumentada até o dobro se, inciso 1, resultar, a linha A, dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente. A linha B, lesão corporal grave. Inciso 2, a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte. Inciso 3, o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. Parágrafo 2º, incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir as práticas das condutas acima descritas. Artigo 16, revogado em 89. Artigo 17. Fica instituída, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, inciso 1, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. Inciso 2. Cadastro Técnico Federal de Atividade
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Artigo 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme anexo a esta lei. Artigo 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferidos ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Passo 1º e 2º, revogados em 2000. Artigo 17-C. É sujeito passivo das TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo 8 desta lei. Parágrafo 1º. O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar, até o dia 31 de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo 2º. Descumprimento da providência determinada no parágrafo 1º, sujeito o infrator a multa equivalente a 20% da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e seus valores são fixados no anexo 9º desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se, inciso 1, microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º da Lei 9.841, de 5 de outubro de 99. Inciso 2, empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000 e igual ou inferior a R$ 12 milhões. Inciso 3. Empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12 milhões. Parágrafo 2º. O potencial de poluição, PP, e o grau de utilização, GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização, encontram-se definidos no anexo 8 desta lei. Parágrafo 3º. Caso o estabelecimento exerça mais atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente apenas a uma delas, pelo valor mais elevado. Artigo 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40 existentes até 31 de dezembro de 99. Artigo 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Artigo 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 desta lei, e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio de arrecadação até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único, revogado, mas tem o parágrafo 2º que foi incluído
em 2006, que diz: os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividade de controle e fiscalização ambiental. Artigo 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%. Inciso 2. Multa de mora de 20%, reduzida a 10%, se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento. Inciso 3. Encargo de 20%, substitutivo da condenação do devedor no horário de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1º-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Parágrafo. Tem o primeiro A que veio hoje do primeiro, mas tudo bem. Parágrafo 1º. Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta lei. Artigo 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta lei, incorrerão em infração punível com multa de: inciso 1, R$ 50 se pessoa física; inciso 2, R$ 150 se microempresa; inciso 3, R$ 900 se empresa de pequeno porte; inciso 4, R$ 1.800 se empresa de médio porte; inciso 5, R$ 9.000 se de grande porte. Parágrafo único revogado, assim como o artigo 17-J. Artigo 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações das unidades de conservação, são definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para a venda de produtos da Flora, serão também definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com a redução do valor do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, com base em ato declaratório ambiental, ADA ou ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei 9.960, 29 de janeiro de 2000, a título de taxa de vistoria. Parágrafo 1º-A. A taxa de vistoria que se refere ao caput deste artigo não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionado pelo ADA. Parágrafo 1º. A utilização do ADA para efeito da redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Parágrafo 2º. O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Parágrafo 3º.
Para efeito do pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo 4º. O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos 1 e 2 do caput dos parágrafos 1º-A e 1º, todos do artigo 17-H desta lei. Parágrafo 5º. Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de ofício novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para as providências cabíveis. Artigo 17p. Constitui crédito para compensação com valor devido, a título de TCFA, até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao município e ao Distrito Federal em razão da taxa de fiscalização ambiental. Parágrafo 1º. Os valores recolhidos ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e vendas de produtos, não constituem crédito para compensação com TCFA. Parágrafo 2º. A restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que ela determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital, compensada com TCFA, restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento relativamente ao valor compensado. Artigo 17q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com estados, os municípios e o Distrito Federal para desempenhar atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com TCFA. Artigo 18 revogado em 2000, 19 vetado, porém, reincluído em 89, diz que, ressalvado o disposto nas leis 5357, 17 de novembro de 67, 7661, de 16 de maio de 88, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 89. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na sua publicação. Artigo 21. Revoga as posições do contrário. 81. João Figueiredo, presidente. E abaixo nós temos aqui os anexos com todas as tabelas que foram referidas na própria lei.